Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e suspense de 2002 chamado Por um Fio. Alerta de spoilers a seguir. Nos anos 2000, estima-se que 8 milhões de pessoas vivam em Nova York. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, as cabines telefônicas estão sumindo rapidamente e são facilmente substituídas por celulares. Para o publicitário nova-iorquino Stuart Shepard, um dia novinho em folha é apenas mais um dia normal, participando de reuniões e fazendo telefonemas intermináveis para os seus clientes. Um dia, Stu entra em uma cabine telefônica e enquanto faz a sua ligação, ele tira a sua aliança. Nesse momento, um entregador de pizza aparece e Stu diz rudemente para ele ir embora, dizendo que deve haver algum engano. No entanto, o homem insiste que aquele é o endereço e que a pizza já está paga. Irritado, Stu lhe dá $5, dizendo ao entregador para comer a pizza ele mesmo. O entregador é humilhado, mas é obrigado a pegar o dinheiro e ir embora. Stu finalmente consegue ligar para Pam, uma aspirante, a atriz que ele está saindo pelas costas da esposa. Pam pergunta por que ele está sempre na mesma cabine telefônica à mesma hora todos os dias, antes de perguntar como está o seu dia. Stu diz a ela que seu dia está melhorando e depois a informa que ele falou dela para alguns publicitários para ser a atriz principal do filme de Mel Gibson. Depois disso, Stu convida Pam para encontrá-lo para tomar um drink no City Hotel, dizendo que ele gostaria de apresentá-la a algumas pessoas e falar sobre a sua carreira. Embora ela esteja relutante em recusar, Pam diz a Stu que não pode devido a um compromisso anterior. Decepcionado, Stu diz que ele remarcou uma de suas reuniões só para vê-la, mas quando ela pergunta se ele está zangado, Stu diz que não. Pam o acalma ao pedir para se encontrar com ele no dia seguinte, e ele concorda antes de terminar a ligação. Stu está prestes a colocar sua aliança de casamento novamente, quando o telefone da cabine toca de repente. Stu atende, e o homem do outro lado da linha diz a Stu que ele magoou seus sentimentos quando Stu não aceitou a pizza. Stu pergunta quem é ele, mas o homem só diz para ele nem pensar em sair daquela cabine telefônica. Segundo o homem, o propósito da pizza era manter a força de Stu para o que vem a seguir. Pensando que é apenas uma brincadeira, Stu tenta desligar, mas o homem o avisa para não fazer isso, mencionando que Stu vai aprender a obedecê-lo. Pela segunda vez, Stu pergunta quem é ele, e o homem responde que ele é alguém que gosta de observar Stu. De repente, sentindo-se consciente, ele olha em volta, tentando descobrir onde está quem o chama. O homem, então, começa a descrever o que Stu está vestindo. Então Stu pergunta onde ele está. O homem lhe diz para verificar as janelas. Então ele faz isso. Não totalmente convencido de que o interlocutor está de olho nele, Stu pergunta ao homem o que ele está fazendo. E quando ele acerta, Stu levanta a mão no ar e levanta o dedo no meio, ofendendo o homem. O homem diz que isso não é educado e depois o chama de Stu. Tentando não mostrar a sua surpresa, Stu diz que não conhece nenhum Stu. Quando o homem lhe pergunta se prefere ser chamado de Stuart, Stu responde que muitas pessoas daquele bairro o conhecem. O homem, então, recita o nome completo e endereço de Stu. Então Stu diz a ele para se perder. Sem preguiça, o homem lhe diz casualmente que conhece Pamela McFadden. Ele começa a ameaçar Stu, dizendo que não é do seu interesse desligar a chamada e que alguém pode se machucar. Acreditando que o autor da chamada pode ser apenas um ator fracassado que ele não quis contratar, Stu tenta intimidar o autor da chamada, dizendo que ele irá caçá-lo e esmagá-lo. Pergunta ao homem se o seu assistente, Adam, lhe pediu para pregar uma peça e o homem responde que foi tudo ideia dele. Pela última vez, Stu diz ao homem que ele vai desligar e o homem lhe diz que ele vai dizer oi à esposa de Stu, Kelly, por ele antes de terminar a ligação. Usando o recurso de retorno de chamada do telefone, Stu tenta ligar para o homem novamente, mas falha. Então sai da cabine telefônica, observando cuidadosamente o que o rodeia. Depois de um minuto ali parado, o telefone toca mais uma vez. Stu atende, perguntando o que o homem quer, e ele diz que quer a atenção total de Stu. Stu pergunta ao homem se ele é um ator, e o homem responde sarcasticamente que sim, acrescentando que ele é um dos que Stu prejudicou. Stu tenta oferecer ajuda, conseguindo audições, mas o interlocutor questiona a sua capacidade de conseguir audições, uma vez que ele é um publicitário e não um agente. Stu promete que pode ligar para alguns de seus contatos, e é quando o homem ordena que Stu ligue para a pessoa que contatou quando entrou na cabine telefônica pela primeira vez. Stu finge que não sabe do que ele está falando, mas o homem diz que já escreveu o número, acrescentando que pode ver todos os números que Stu pressionou. Como ele se recusa a ligar para Pam, o homem liga para ela.
deixando Stu perplexo enquanto o telefone toca. Quando Pam atende o telefone, o homem coloca no viva voz para que Stu possa ouvi-la. O sujeito se apresenta a Pam como um dos amigos de Stu. Depois lhe diz que Stu mente. Quando Pam tenta falar com Stu, perguntando se o que o homem disse é verdade, ele diz a ela para desligar o telefone, mas o interlocutor informa Stu que Pam não consegue ouvi-lo. Voltando a Pam, o sujeito lhe diz que Stu não foi completamente honesto com ela. A pessoa que liga pergunta por que o homem, com o celular, ligaria todos os dias de uma cabine telefônica e Pam responde que Stu diz que é melhor assim. Ele chama isso de um motivo estúpido e revela despreocupadamente que Stu liga para ela de uma cabine telefônica toda vez, porque sua esposa verifica suas contas de celular. Isso significa que ligar de uma cabine telefônica não deixaria nenhum vestígio das conversas deles. Pam gagueja, insistindo que Stu disse a ela que não é casado, mas o homem afirma que Stu é casado com uma mulher chamada Kelly. Para humilhá-la ainda mais, ele diz a Pam que a única razão pela qual Stu a convida para o City Hotel é que ele quer dormir com ela, acrescentando que ele pega quartos baratos para garotas baratas. Pam tenta se defender, dizendo que ela não estava planejando dormir com ele e que, como ele prometeu ajudá-la, ela está mantendo o contato. Antes de terminar a chamada, o homem diz a Pam que Stu nunca fez de ninguém uma estrela. Na cabine telefônica, uma prostituta diz impacientemente ao Stu para desligar o telefone. Sem sequer hesitar, ele diz a ela para ir embora, e a mulher o amaldiçoa antes de sair. Stu tenta perguntar ao homem por que ele está fazendo tudo isso, mas o sujeito o corta, dizendo que eles deveriam ligar para Kelly. Stu imediatamente diz que sua esposa não está em casa, mas o homem responde que ele tem certeza de que ela está na loja. Quando Stu tenta perguntar ao interlocutor como ele sabe toda essa informação sobre ele e Kelly, o homem o ignora, instruindo-o a discar rapidamente para a esposa. Stu então pergunta o que ele deve dizer a Kelly. Então o homem diz que ele deve confessar e admitir que está lhe traindo. Stu fica na defensiva, afirmando que não está traindo a esposa e que nunca traiu. Stu então compara sua relação com Kelly e Pam a ter uma bela casa. Ele diz que apesar de um cara ter uma casa, ele ainda sonha em ter umas férias rápidas, ficando em um belo quarto de hotel com uma ótima vista. O homem ri e zomba de Stu, dizendo que Kelly é seu lar, enquanto Pam é um motel. Stu jura para ele e o sujeito lhe diz que a linguagem é desnecessária. Enquanto isso, a prostituta volta e, com raiva, diz a Stu para deixá-la usar o telefone, e eles voltam a discutir. Stu grita que ela pode usar outros telefones em Nova York, talvez um telefone em um restaurante, o que só irrita a mulher. Ela então ameaça ao Stu que ela vai voltar antes de finalmente sair de lá. Ao ouvir tudo, a pessoa que ligou volta a rir de Stu. Ele implora a quem liga para não ligar para a mulher e, em troca, eles fazem algumas fotos com um fotógrafo. O interlocutor só ri antes de perguntar se ele realmente acredita que é um ator. Antes de Stu responder, o homem lhe diz que não é um ator e que só quer que Stu seja sincero com a sua mulher. Sem outra escolha, Stu liga para sua esposa usando o celular. Quando Kelly atende, o sujeito instrui Stu a segurar o celular perto do telefone para que ele possa ouvir. Stu faz o que é dito e depois a mulher pergunta onde ele está antes de lhe dizer que o homem ligou, dizendo a Stu para ligar de uma cabine telefônica para dizer algo importante. Stu explica que há muitas ligações de brincadeira por aí, enquanto na outra linha, o autor da ligação quer que Stu diga a Kelly que ele tem convidado garotas para tomar um drink com ele em hotéis baratos. Enquanto fala com Kelly e o homem, a mulher, de antes, volta com uma de suas companheiras e as duas mulheres xingam Stu para que ele saia da cabine telefônica. Ao ouvir a comoção da outra linha, Kelly pergunta a Stu o que está acontecendo e seu marido lhe diz que são apenas algumas prostitutas que querem usar o telefone, irritando as mulheres. As mulheres começam então a fazer uma cena, batendo na cabine telefônica. No meio de tudo isso, o homem quer que Stu diga a Kelly que quer dormir com outras mulheres. Em vez de seguir as suas ordens, Stu informa sua esposa que há um cara dizendo coisas sobre ele, coisas que podem não ser verdade. Enquanto as mulheres continuam a xingá-lo, Stu avisa que vai chamar a polícia. Então ele diz a Kelly para não acreditar no que o homem lhe disser. Assustada, Kelly pede a Stu para ir à loja dela, para que eles possam conversar, e Stu diz que vai tentar. Depois de falar com a sua esposa, Stu abre a cabine telefônica e ameaça as duas mulheres que ele vai mandar deportá-las. As mulheres trocam mais algumas palavras desagradáveis com Stu antes de finalmente saírem, e Stu retoma a conversa com o homem misterioso. Enquanto continua a conversa, o interlocutor acusa Stu de não dizer a verdade à sua mulher. Stu então pergunta ao interlocutor por que ele quer mexer com a vida de Kelly, quando
enquanto ela não lhe fez mal. Mas o interlocutor diz que todo mundo faz mal. Repugnado, Stu diz ao interlocutor que a conversa deles acabou, mas o homem avisa Stu que se ele desligar, o homem vai matá-lo. Duvidando de que o homem o mate, Stu zomba da pessoa que telefona, perguntando como ele o matará apenas com seus binóculos. O interlocutor responde que ele nunca disse que tem binóculos, que na verdade ele tem uma imagem telescópica altamente ampliada de Stu. O autor da chamada revela então que ele tem uma espingarda calibre 30 de ação 700 com uma modificação carbono 1 e um escopo tático de última geração. Enquanto isso, um pequeno robô de brinquedo se move e fica em frente à cabine telefônica. Quando Stu diz ao sujeito que não acredita nele, o homem puxa o cabo da arma, o assustando. Nervoso, Stu diz que os policiais vão imediatamente invadir aquele lugar se ele tentar disparar a arma. Para testar se o que Stu acabou de dizer é verdade, o homem começa a contar e Stu rapidamente se esquiva antes mesmo de o homem chegar ao número 3. O homem diz ao Stu que se abaixar não ajudará antes de atirar, atingindo o robô de brinquedo. O sujeito volta a provocar Stu, dizendo que ninguém notou que ele acabou de disparar uma arma. É verdade, quando Stu olha à sua volta, todos continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Rindo, o homem diz a Stu para se levantar e ser um homem. Fora da cabine telefônica, o vendedor repara no seu robô avariado e começa a falar com Stu. O sujeito pergunta se ele quer que ele tome conta do vendedor, mas Stu diz que não. Depois dá algum dinheiro ao vendedor para que ele vá embora. Então, outra prostituta aparece na cabine telefônica, mas Stu simplesmente a ignora. O homem continua a falar, pedindo ao Stu para tentar descobrir onde ele está. Ele diz que Stu está fazendo muito melhor que os outros, o que significa que ele já fez isso antes. Ele descreve como ele atirou em um homem com filhos há 10 dias atrás, e um executivo corporativo que tinha descontado todas as suas ações pouco antes das suas ações caírem, enquanto outros perderam tudo. Depois disso, o sujeito pergunta a Stu onde ele está apontando, e quando ele vê o pequeno ponto vermelho no seu corpo, logo abaixo do seu ombro, Stu responde a sua pergunta. Então o homem pergunta se Stu sabe alguma coisa sobre essas mortes, mas Stu diz que não. O homem lhe dá uma dica, dizendo que todos os seus pertences foram deixados em seus corpos, e é aí que Stu percebe que aquelas mortes não foram roubos, foram execuções. Enquanto continuam a falar, as prostitutas voltam a aparecer, só que dessa vez tem um cara com elas. O cara, Leon, ordena a Stu que desligue e saia, mas o autor da chamada diz a Stu para não fazer. Leon e as prostitutas continuam a xingar Stu para acabar com a chamada, mas ele tenta argumentar com elas e dizer que não pode simplesmente desligar. Ele até dá a Leon $120 só para deixá-lo em paz, mas o cara não cede. Furioso agora, Leon dá um soco na cabine telefônica e faz uma rachadura no vidro enquanto as garotas o aplaudem. Rindo, o homem misterioso se oferece para ajudar, mas Stu recusa, dizendo que consegue lidar com isso. Leon então atravessa a rua para pegar um taco e quando ele volta, ele esmaga o vidro da cabine telefônica. Agora, completamente exposto, Leon agarra Stu e o estrangula enquanto ele tenta arrastá-lo para fora da cabine telefônica. O homem pergunta, mais uma vez, ao Stu se ele precisa de ajuda, e dessa vez ele diz que sim. Sem aviso, Leon leva um tiro, tropeçando antes de bater no chão. As prostitutas culpam Stu pelo que aconteceu, acusando-o de atirar no amigo delas. Graças ao tumulto, as pessoas se reúnem em torno delas, enquanto algumas até chamam a polícia. Uma das prostitutas pergunta a Stu por que ele atirou em Leon. Ele diz que não foi ele, e depois pergunta se ela vê alguma arma ali. A outra prostituta começa agora a inventar histórias, dizendo que sim. Agitado, Stu diz ao sujeito que ele fez o que pôde para afastar Leon, mas o homem ainda não o deixou em paz. O autor da chamada diz então que Leon não teria morrido se o Stu lidasse com ele com respeito. Ele também diz a Stu para ser homem e assumir a responsabilidade pelo que fez. Cansado de ouvir a voz dele, Stu liga secretamente para a emergência. Como ele não pode falar diretamente com a telefonista, Stu tenta mantê-lo falando, dando à telefonista dicas de que ele precisa de ajuda. Infelizmente, a telefonista não entende e desliga. Assim que a chamada para a emergência termina, o homem misterioso diz que ouviu a chamada, e é aí que Stu percebe que tem escutas na cabine, que é também como ele sabe sobre a Pam. Os policiais começam a aparecer e ordenam a Stu que desligue o telefone. Quando Stu diz que está em uma ligação importante, o capitão deles, Ed Ramey, pede sua total cooperação. O capitão Ramey tenta negociar com Stu, e o homem diz que o capitão está ficando nervoso. O capitão Ramey continua falando com ele, tentando ver se há alguma maneira de fazê-lo se render. Para tornar as coisas mais interessantes,
antes, o sujeito ordena que Stu insulte o capitão, perguntando se ele está bem depois que sua esposa o deixou. Stu se recusa, mas o homem ameaça atirar no capitão, forçando-o a fazer o que foi dito. Sem responder a sua pergunta, o capitão sai, mas não antes de pedir a um dos policiais para chamar um técnico com que eles possam falar sobre a cabine telefônica. Quando os repórteres começam a chegar, o interlocutor insulta Stu, dizendo que ele é apenas um pequeno momento com um problema de credibilidade. De longe, o capitão Ramey instruiu os seus homens para localizarem a pessoa com quem Stu está falando. Ele também ordena que os atiradores sejam colocados em diferentes edifícios da área. Entretanto, o telefone de Stu começa a tocar, e quando o homem misterioso lhe pede para atender, ele diz que não pode, porque a polícia pode pensar que ele está tentando arranjar uma arma. Antes que Stu possa atender o telefone, Kelly chega ao local, fazendo perceber que não é ela que está ligando, mas o homem com quem ele está falando. Kelly então fala com o capitão Ramey, contando sobre o homem que ligou antes na loja, mas o capitão acha que pode ser apenas mais um caso de um marido ciumento. Antes que ela possa entrar nos detalhes da chamada, o capitão Ramey é chamado por um de seus homens, informando de que os atiradores agora estão em posição. Com a ajuda de Kelly, o capitão Ramey fala com Stu, mas ele nega a conhecê-la, alegando que ela não é sua esposa. Quando o sujeito ameaça atirar em Kelly, Stu pergunta o que ele quer, e o sujeito lhe ordena que diga a verdade sobre Pam, prometendo deixá-lo ir se ele fizer isso. Quase chorando agora, Stu liga para Kelly e ela corre imediatamente em direção à cabine telefônica, com a polícia se certificando que eles mantenham a distância. Depois de ouvir a sua confissão, Kelly diz que não se importa com o que Stu fez, e o homem diz a Stu que ele não vai deixá-lo ir. Stu desliga o telefone, mas começa a tocar novamente. Nessa altura, ele finalmente declara que vai se entregar. Ele sai da cabine telefônica, mas quando o capitão Ramey exige a arma, ele diz que não tem uma arma. O telefone toca novamente, e quando Kelly fica impaciente, ela tenta chegar perto de Stu, fazendo com que o sujeito aponte a arma para ela. Stu vê o ponto vermelho de laser na testa de Kelly, e quando o capitão também vê, ele imediatamente ordena a todos que se retirem. Stu diz ao capitão Ramey que precisa atender o telefone, e depois de algumas implorações, o capitão eventualmente o deixa. Depois de perceber com que estão lidando, o capitão Ramey diz a um de seus homens que há um atirador em um dos prédios e o instrui a encontrá-lo. Enquanto isso, o homem misterioso informa Stu que planeja culpar o assassinato de Leon, revelando que ele escondeu uma arma no teto da cabine telefônica. Com uma arma do crime dentro da cabine, todos agora vão acreditar que ele atirou no Leon. O homem então provoca Stu a olhar para uma janela com cortinas cor-de-rosa, insinuando que ele está lá, e pede que ele use a arma para atirar nele. Stu tenta racionar que a polícia vai atirar nele, antes mesmo de ele chegar na arma, e o sujeito ri. Ele diz a Stu que está certo, que nem sequer está naquela janela. Pam então chega e o assassino ameaça tirar nela ou na Kelly, se Stu não tirar a arma do teto. Fingindo se curvar para procurar seu anel, Stu liga secretamente para Kelly para avisá-la do que está acontecendo, e Kelly passa o telefone para o capitão Ramey. Com Stu fora de vista, o autor da chamada não faz ideia de que o capitão Ramey está ouvindo a conversa deles. O capitão Ramey pergunta a Kelly sobre o telefonema que ela mencionou anteriormente, e ela diz que um homem a contatou, dizendo que Stu deveria ligar para ela de uma cabine telefônica. O capitão então ordena a Kelly que fique no carro, e depois diz aos seus homens o que fazer, assegurando que eles não alertem o homem misterioso. O capitão Ramey fala com Stu mais uma vez, sugerindo que ele sabe que há um atirador em um dos prédios e que seus homens estão prontos para entrar em ação assim que o encontrarem. Ele também insinua que Stu pode confiar nele, que é seguro sair da cabine. Enquanto isso, o autor da chamada diz a Stu para confessar a todos que ele tem medo, mentindo sobre si mesmo o tempo todo. Mais uma vez, Stu faz com que lhe mandam, e enquanto chora e continua a confessar todos, incluindo Kelly e Pam, os policiais conseguem rastrear a ligação de Kelly mais cedo para o Barclay Hotel. Agora que eles sabem de que quarto o homem misterioso está ligando, o capitão insinua para Stu que eles o encontraram, e Stu informa que a polícia está indo até ele. A polícia se mobiliza, e quando o homem misterioso ameaça mais uma vez atirar em Kelly, Stu tira a arma do teto, sai da cabine e exige que o sujeito atire nele no lugar dele. Numa questão de segundos, Stu é baleado e tudo vai para o caos. Do Hotel Barclay, a polícia entra no quarto onde está o interlocutor só para encontrar o seu cadáver. Ainda deitado no chão, Stu é informado pelo capitão que só foi atingido por uma bala de borracha e que já prenderam a pessoa que ligou. Stu e Kelly se encontraram. Quando a polícia traz o cadáver de quem ligou em uma maca, Stu identifica como o entregador de pizza. Enquanto Stu está fortemente medicado dentro de uma ambulância, um homem aparece e se revela como sendo o verdadeiro autor da ligação e atirador furtivo. Ele avisa Stu para se recompor, ou ele voltará a ouvir falar dele. Depois ele sai e mais tarde, outra cabine telefônica toca com outro homem. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.